Então, boa noite a todos, bem-vindos de volta ao Parabellum. Hoje vamos falar sobre o uso da inteligência artificial para fins malévolos. Digamos então, tanto hackers quanto agentes estatais, propaganda, fake news. Vocês já viram quantas vezes são geradas imagens e depois jogadas na internet, em parte até pelas máfias, em parte também por pessoas que tentam usar softwares para criar trojans, para criar softwares maliciosos, para usar como chantagem ou golpe, ransomware, que basicamente você tem que pagar se quiser desbloquear. E isso está muito ligado também ao mundo das criptomoedas. E para falar sobre isso, obviamente, está aqui conosco o Ivan Barbato, então seja bem-vindo. Bem-vindo de volta depois de um período tranquilo no Oriente Médio. É verdade, é verdade. Muito obrigado mais uma vez pelo seu convite e eu sempre fico muito feliz em vir à sua comunidade. E sim, como tínhamos planejado, a ideia era continuar nessa nossa jornada pelo mundo da inteligência artificial. A luz está mudando. No sentido de que começamos de forma bem otimista, tudo voltado para o futuro, porque já tínhamos tratado da história, do presente, do futuro, sobretudo da inteligência artificial. Depois, já na última live, entramos em um mundo que talvez começasse a ficar um pouco cinza. Não, essa adoção por parte do sistema militar, setor militar da inteligência artificial, falamos sobre Palantir, falamos sobre Anthropic. Aliás, também nesses aspectos há novidades de última hora. Na semana passada, o juiz de São Francisco já deu uma primeira vitória assim. Queremos contar para a Anthropic, que havia processado o Pentágono pela famosa história da inclusão da Anthropic na Supply Chain Risk, o que teria impedido a Anthropic de trabalhar basicamente com todos os fornecedores que têm relação com o Pentágono. Então, nesse caso, registramos uma primeira vitória da Anthropic. Mas tudo continua, os motivos pelos quais essa guerra foi desencadeada. No Oriente Médio, com certeza os analistas e historiadores vão examinar isso nos próximos tempos, dias, semanas, meses, se não anos. Mas com certeza a inteligência artificial usou essa guerra como vitrine para se afirmar. Falando da Palantir, na semana passada eu assisti a algumas entrevistas de outro personagem bastante curioso, digamos assim. Não sei se você conhece a Palantir. Palmer Luckey, o fundador da Anduril, o rapaz que tinha vendido a empresa fundada por ele, a Oculus, para a Meta, para o Facebook, ganhando muito dinheiro, e ele se reinventou no setor militar, também com uma ótima dose de sucesso. Na semana passada mesmo, ele apresentou um avanço no seu drone Fury. Não sei quantos de vocês o conhecem, já lidamos com ele. Não é que o que eles mostraram seja particularmente interessante ou inovador, exceto pelo fato de que dizem que querem fazer sistemas de armas com ferramentas normais e com tecnologia disponível, comum no mercado. O que surpreende muito nesses jovens, já abordamos esse tema, seja citando o momento Big Bang Theory, seja o fato de que todos esses personagens eram derivados de videogames. Palmer, aliás, vai fazer as entrevistas de chinelo, bermuda, camisa havaiana e cabelo todo bagunçado. Ele passa mais tempo bebendo energéticos do que conversando. E basicamente, quando se ouve um investidor desse tipo falar, dá a sensação de que tudo vira inteligência artificial, que a inteligência artificial resolve tudo. Porém, se olharmos o que aconteceu no Irã, enquanto tudo está estático, permite avanços notáveis, mas quando tudo se torna cinético, é um pouco diferente. As respostas do Irã certamente não tinham sido previstas, e certamente as consequências também não tinham sido previstas. Aqui está, aliás, esta é uma imagem de marca do personagem em questão. Eles têm duas grandes características dos empreendedores modernos.
são bons com tecnologias e são excelentes do ponto de vista de engenharia. Ou seja, eles conseguem, mas também com as redes sociais. Sim, criar personagens para si mesmos, não é? Sim, muito bem. E como Elon Musk, ele tem uma capacidade de engenharia industrial considerável, ou seja, se notarmos, por exemplo, a recuperação que Elon Musk fez em relação à OpenAI ou às outras empresas, foi incrível. Ele, em 67 meses, montou empresas como a Gigafactory e fez o mesmo também com essa de Andorim. Constrói fábricas, indústrias modulares e está se preparando para ser um dos maiores fornecedores do Pentágono. Mas isso, como estávamos dizendo, é a digressão que estávamos fazendo. Nós nos mudamos de uma área absolutamente iluminada para uma área um pouco cinzenta, se quisermos, onde tudo está muito associado à propaganda, muitas vezes a fatos, mas nem sempre corroborados. E a ideia que tivemos com Mirko é hoje nos mudarmos para essa área, que é decididamente uma zona de sombra, talvez até mesmo negra. Porque assim como vimos na mudança de estático para cinético na guerra do Irã, nem sempre os atores que colocamos do lado sombrio da força reagem como havia sido previsto. E muitas vezes eles também se organizam com notável sucesso no uso dessas tecnologias. Então hoje começamos a conversa que será dividida em 4 partes. Veja se quisermos dividir dessa forma. Portanto, vamos observar principalmente o que fazem os atores justamente do lado sombrio da força e o que isso representa, alertas e perigos para os países. Talvez a gente reduza aos países da OTAN, incluindo Europa e Estados Unidos. Então, faremos um sobrevoo cada vez mais focado nos nossos problemas presentes e futuros. Vamos começar exatamente como Mirko está mostrando. Desta vez, mudei um pouco a abordagem. Então escolhi uma abordagem visual, quase como se fossem páginas de um site. Então vamos começar a observar o uso da inteligência artificial em 3, eu diria, e em geral das tecnologias modernas, naquilo que podemos definir como conflitos assimétricos. Todos os conflitos de hoje em dia são conflitos assimétricos. Em fevereiro de 2022, começamos a ver o que era o conflito entre Rússia e Ucrânia. E cada vez mais estamos assistindo a conflitos. Quando usamos a palavra conflitos, indicamos tanto confrontos físicos em nível militar, quanto do ponto de vista de desenvolvimento propriamente dito. Já observamos tudo o que é o mundo da inteligência artificial, reduzindo-o aos 2 grandes blocos, Estados Unidos e China. Essa é a verdadeira batalha, com nós, europeus, como observadores e usuários dessas tecnologias. Exatamente, quando vamos observar o tema no âmbito dos conflitos assimétricos. Mirko, se você quiser descer um pouco mais, assim mostramos também o resto, desde a difusão até a integração, ao uso, principalmente o uso duplo dessas tecnologias por sua vez. Então, quando vamos observar o mundo, aos poucos estamos nos movendo em direção a um novo mundo, que talvez, na última parte da nossa conversa, vamos identificar explicitamente como terrorismo, cybercrime, ou seja, crime organizado através de tecnologias, até mesmo cyberguerra. E vamos dar um exemplo. Um exemplo de crime organizado clássico que está evoluindo cada vez mais para uma organização quase inteligente, quase com o uso de todas essas plataformas. Assim como nós, cidadãos comuns, tínhamos entendido, essas organizações também se limitam a ser usuárias ou superusuárias dessas tecnologias, então não as encontramos na pesquisa e desenvolvimento, mas sim na utilização. Muitas vezes é muito criativa e frequentemente um uso das tecnologias não previsto por quem as inventou. Antes, nos bastidores, estávamos conversando com Mirko.
Quer dizer, o Telegram, por exemplo, é um mecanismo fantástico de comunicação, mas muitas vezes é usado de forma muito criativa, até mesmo por criminosos. E há muitos outros exemplos. Por mais estranho que possa parecer, essas plataformas de grande alcance são usadas mais para propaganda do que para a comunicação entre as organizações, como veremos mais adiante. Então, o que eles fazem de fato? Eles encontram a novidade, assim como todos nós, e procuram uma maneira de usá-la a seu favor, construindo verdadeiros ecossistemas. Isso atualmente está causando grandes dificuldades. As autoridades. Está colocando as autoridades em grande dificuldade, porque muitas vezes lidamos com mecanismos que podemos definir certamente como de uso duplo, ou seja, são frequentemente mecanismos comerciais, então muito difíceis de controlar. Muitas vezes, esses mecanismos, como as plataformas que todos nós conhecemos, tipo WhatsApp, por exemplo, ou até mesmo Telegram, são plataformas com criptografia de ponta a ponta, assim definidas, em que a própria empresa, a própria organização, a própria entidade que criou a plataforma não consegue interferir na mensagem. Ou seja, quem envia uma mensagem é a única pessoa, junto com o destinatário, que consegue verificar a mensagem em texto claro. Portanto, as autoridades têm grandes dificuldades para perseguir essas organizações que muitas vezes atuam em áreas cinzentas. Utilizando plataformas conhecidas, mas muitas vezes também plataformas pouco conhecidas para trocar mensagens. Como funciona? Vamos um pouco mais a fundo. Como funciona a disseminação dessas capacidades? Exatamente. Eles principalmente cuidam de fazer uma integração operacional. Nessa fase inicial ficamos sempre um pouco no geral, superficial, depois vamos aprofundando cada vez mais. Eles costumam usar com frequência canais abertos, não é? Eu diria que podemos dividir em 6 macroáreas. Uma das principais áreas, enfim, usadas pelos criminosos. Vamos juntar todos eles, porque depois as várias definições podem ir do terrorismo às organizações criminosas, maiores ou menores, mais ou menos organizadas, até os simples lobos solitários. A primeira, com certeza, é o mundo cibernético. O mundo cibernético se beneficia da inteligência artificial de maneira bastante substancial. Talvez, Mirko, desça um pouco mais para que quem está nos assistindo também consiga ver. Exato. O mundo do cybercrime se beneficiou enormemente da inteligência artificial. Por quê? Porque uma simples utilização da inteligência artificial, associada à capacidade de traduzir, à capacidade de divulgar, ou seja, influência e propaganda, ajudou demais. Tanto nesse caso, os cibercriminosos, quanto também as próprias organizações terroristas, pseudoterroristas, ou seja, naqueles que dão suporte às organizações. Influência e propaganda estão talvez se tornando uma das armas mais fortes a favor deles, mais difíceis de combater. Eu acredito que na Itália, nós vimos na semana passada, justamente ontem, no que diz respeito à questão da influência, essa série de prisões de menores, um dos quais acusado. Acredito que são ao todo 7 os jovens que foram envolvidos, porém faziam parte de um grupo chamado Werewolf Division. Mirko, você que é um historiador, um grande conhecedor da história, sabe que esse não é um grupo novo. Enfim, ele nasceu como um grupo de resistência geral, já no final da Segunda Guerra Mundial. E o que ele faz? Tenta se espalhar, tenta influenciar, tenta fazer propaganda. Infelizmente, agora o benefício trazido pelos smartphones e pelas redes sociais nem sempre é positivo e não pode ser 100% positivo. Também os seus desdobramentos dramáticos. E principalmente os jovens, os muito jovens, são certamente os mais suscetíveis, mais frágeis e mais influenciáveis.
A parte de recrutamento desses grupos está baixando muito a idade dos recrutados. Já o ISIS tinha começado em 2000, o que era 8, 10 anos usando o Facebook para recrutar, etc. Havia muitos casos. Há um caso dessas semanas, apesar de haver no Irã, acredito, cerca de 200 mil Pasdaran e 600 mil Basiji. Shibasen Mai, a IGRC, os Pasdaran, estão recrutando meninos de 12 anos, com uniformes completos, tudo certinho. Obviamente, eles começam com atividades de vigilância, de informação e outras coisas. Mas claro, nesses contextos é um pouco mais simples. Por parte dessas organizações, doutriná-los, radicalizá-los e assim por diante. Então, quando citei o ISIS, acertei em cheio, mas é algo que acontece em vários lugares. Infelizmente, até mesmo na Europa. Talvez vejamos isso na terceira parte da nossa conversa. Exatamente, como estávamos dizendo, então recrutamento e mobilização, e depois eles usam muito para construir uma resiliência financeira e logística. Eles se coordenam muito através das plataformas, com códigos que usam entre si, depois veremos isso na fase final. Até mesmo as próprias plataformas, Mirko, não é que seja inteligência artificial, mas tudo o que é. Home banking e plataformas financeiras são muito usadas para fazer o dinheiro circular. E tudo isso usa um conceito, não sei se você já ouviu falar de uma tecnologia chamada Tor, que é um navegador baseado no trabalho. Eu diria que sim. Todos que trabalham com OSINT e em áreas relacionadas conhecem essa técnica. Que também existe o OSINT Dark. Sim, não, absolutamente, porque até quem trabalha do lado bom da força precisa se proteger, então utiliza um sistema em camadas. O sistema Onion é exatamente isso, vai se protegendo cada vez mais. É o símbolo do navegador Tor, aliás. É exatamente isso. Então, com a construção de uma série de proxies, ou seja, de satélites, vai se mascarando cada vez mais. Até o ponto para as autoridades de se tornar impossível entender de qual servidor. Pode ser alguém que está na porta ao lado, perto, ou dá a sensação de que está escrevendo de Singapura ou de outro lugar. Havia a Silk Road, sim. Sim. Porque eu sabia que a Silk Road era um fórum onde você podia comprar de um assassino um pacote de maconha. Uma arma que chegava desmontada para você. E depois praticamente pegaram o dono. Agora, se não me engano, o FBI o mantém preso há alguns anos. Mas surgiram outras variantes. Tem também uma variante italiana que, se não me engano, se chamava Fórum Cipolla, depois surgem as subvariantes e assim por diante. É tudo verdade. E, aliás, se você quiser e se a sua comunidade quiser, numa próxima oportunidade a gente pode até olhar para os atores estatais, fazer um parêntese rápido. O mundo cibernético se divide em duas grandes categorias. Quem trabalha no mundo hacker se divide. Quando você trabalha para uma empresa convencional, as equipes se dividem em Red Team e Blue Team. O Blue Team é o de defesa e o Red Team faz os testes de ataque para testar o sistema. Depois, o universo hacker se divide em White Hat, Grey Hat e Black Hat. Os White Hats são os éticos e os Black Hats são os vilões. E os Grey Hats são os que às vezes atuam na fronteira. Depois pesadíssimo. Aqueles ideológicos, né? Aqueles que talvez, sei lá, são os sandworm russos, que talvez não fariam nada contra outro russo, mas fazem contra os ucranianos. Tem aqueles que hackeiam os call centers indianos e basicamente expõem eles no YouTube. Esse é bastante famoso, né? No sentido, isso é ético? Sim, porque ele não pega dinheiro, mas está cometendo outro crime em outro país, contra quem também comete crime lá. E também é preciso dizer que muitas vezes a palavra hacker é usada de forma errada. Quer dizer absolutamente. Jogo hackeado. Não, esses são os crackers, aqueles que quebram as proteções.
Depois tem os lamer, que também era um termo pejorativo para dizer que você é um lamer. Na verdade, o lamer é aquele que se acha muito hacker, mas na verdade não é. Sim, Na verdade, é aqueles que usavam programas derivados. Estou falando de coisas bem antigas, anos 90, tipo Back Orifice, essas coisas assim. então com certeza precisamos fazer esse episódio, porque Mirko trouxe um assunto muito interessante, porque em geral, justamente quem trabalha no mundo cibernético, não vamos chamá-los de hackers, se divide em atores estatais. Então, os estados travam guerra cibernética entre si e há também os ideológicos, como o Anonymous. Frequentemente tentou ajudar pessoas e se dividem em criminosos. No mundo dos hackers estatais e criminosos, criou-se uma verdadeira franquia. Então vamos mostrar isso no futuro. O que eles fazem? Eles escrevem verdadeiros manuais, também oferecem treinamento e te explicam como fazer as coisas. Por que isso? Antes de tudo, a superfície de ataque é imensa, é a web. Então, nem todos conseguem fazer isso ao mesmo tempo. No momento em que eles fazem uma franquia, explicam para os garotos, ou para o indiano, ou para o vietnamita, ou para o cambojano como fazer esses ataques, eles ficam com uma porcentagem que vai de 15 a 20% dos lucros. Mas com isso, o que eles fazem? Evitam que outros ataquem aquele alvo ou outro. Isso se chama transferência de risco. Exato. Então, no momento em que o garoto, ainda inexperiente, faz algo errado, quando a polícia vai bater na porta da casa dele, é o garoto que sofre as consequências, não o grupo. Então depois vamos mostrar também como eles fazem, como falam, o tipo de conversa que estabelecem. Pergunta interessante: guerras cibernéticas são comuns? Nunca se comenta sobre ataques. São guerras invisíveis. São casos revelados quando afetam um hospital, uma rede elétrica e o Estado impede que se tornem públicos. Mas a todo momento existem guerras, até mesmo por motivos absurdos. Gamers que ficam irritados com um desenvolvedor e fazem um DDoS nos servidores do jogo até que eles revertam o patch ou tirem o banimento da conta deles ou coisas do tipo. Existem muitas guerras que acontecem sem serem contadas. Sim. Muitas vezes os estados fazem isso em nível militar. Não é como se o FBI viesse te dizer: olha, ontem hackearam isso aqui, é uma coisa interna. E depois eles descobrem. Além de Kashpater, que outro dia os iranianos hackearam, não o e-mail pessoal, então a senha provavelmente era 12345, considerando os personagens. Em 90% dos casos, a senha vem da sua data de nascimento. Um joguinho que vocês podem fazer se quiserem descobrir a senha do Facebook de alguém. Você pergunta o nome de solteira da mãe dele, a data de nascimento dele, o nome do animal de estimação favorito dele. Essas são 3 das 5 perguntas de recuperação. Com certeza, mas a pergunta que o seu usuário fez é muito boa, merece uma resposta. Depois, aos poucos, durante essa conversa, eu vou citar para você 45 casos. Alguns mais antigos, de forma que não remetam a questões atuais. Mas, como dizia Mirko, nem sempre os motivos são divulgados. Não compensa. Vou te dizer só uma coisa. No verão passado, Espanha e Portugal tiveram um apagão. Portugal se recuperou depois de algumas horas, 10 ou 11 horas, a Espanha demorou um pouco mais. Os motivos oficiais são muitos. Eu, se fosse curioso, iria ver o que era o vírus Stuxnet, aquele que fez explodir as centrífugas no Irã alguns anos atrás. Obviamente, as autoridades não podem divulgar esse tipo de coisa. Mas, por exemplo, existe um dado oficial emitido pela Anthropic que havia sido atacada de forma muito coordenada, com um ataque que era 90% automático, além disso, usando tecnologias da própria Anthropic. E o ataque foi feito pelo GTG-1002, que é um grupo oficial chinês. São militares chineses. Ou, por exemplo, o Mirko citou agora a Patel. Andala fez muitos ataques ultimamente. São os iranianos. Andala é um grupo iraniano.
Isso nos dá a possibilidade de continuar falando sobre a zona cinzenta. Porque muitas vezes, Mirko já citou antes, quero passar a perna no desenvolvedor e assim por diante, esse mundo também funciona muito com reputação. Então, se eu consigo assustar muito quando ataco de verdade alguém que não sabe se defender, consigo assustar essa pessoa de verdade. Então, Andala faz ataques importantes, nem sempre são tão fortes e bem-sucedidos como eles dizem. Provavelmente, o caso de Patel, por exemplo, é um caso de terem hackeado o celular de alguém que tirou fotos dele. Não é o telefone de Patel. Os telefones do FBI não são tão fáceis de serem hackeados. Mas Andala, por exemplo, fez um ataque realmente forte ao Stryker algumas semanas atrás. Stryker é um fornecedor de dispositivos médicos. Nos Estados Unidos, realmente muito forte. Ele bloqueou e causou muitos danos, destruiu muitas coisas. Então esses grupos são fortes, têm apoio e ficam cada vez mais fortes, até porque aqui abrimos um parêntese que é importante. Ao contrário da inteligência artificial de ponta, que envolve pessoas muito inteligentes, grandes laboratórios, grandes investimentos. Este é um mundo onde, como a inteligência foi distribuída pelo mundo de maneira bastante uniforme, um grupo de 45 pessoas com tecnologias que, para a inteligência artificial, são obsoletas, mas conseguem explorar as vulnerabilidades dos sistemas. Consegue ser operativa e forte em todo o mundo. Nesses dias, aliás, acho que foi justamente de hoje, então posso falar dessa notícia. Na Líbia também estão se organizando, o MASTRE está organizando tropas para poder montar uma guerra cibernética. A Coreia do Norte continua nesse tema. A Coreia do Norte fatura cerca de $1 bilhão por ano com ransomware, resgates e chantagens. Quindi, insomma, Depois, quando avançarmos, vou falar sobre o Lazarus, que é o grupo norte-coreano. Exato, Mirko. Vamos para a matriz. De 1 a 5, obviamente, sendo 5 o peso mais forte, o perigo mais forte, eu dividi para vocês as tecnologias e funções pela área em que se enquadram. Então, por exemplo, no campo dos sistemas assistidos por inteligência artificial, os criminosos, as organizações terroristas ou pseudoterroristas conseguem fazer muito mais facilmente do que antes a propaganda e o recrutamento. A propaganda é um tema importante, ainda está lá. Porque, por exemplo, especialmente no mundo do contra-terrorismo, é muito difícil para as autoridades associarem comportamentos a acusações sólidas, com provas. Porque a propaganda é algo que se move de maneira bastante não linear, ok? Então, por exemplo, eles conseguem produzir vídeos muito mais facilmente, enviar em vários idiomas e, principalmente, a coisa começa a ficar sofisticada. O erro é intencional. Você se lembra, Mirko, do Homem de Preto, né? Depois de Roswell, a CIA mandava para a casa das pessoas que diziam ter visto alguns homens vestidos tipo John Belushi, sabe? Tipo Blues Brothers. O mais teatral possível, com os carros igualzinho ao do filme Homens de Preto. Por quê? Porque assim, quando as pessoas contavam o que tinha acontecido, esses são os filmes dos anos 50, são as primeiras operações de influência. Quando as pessoas contavam, eram consideradas loucas. Vieram pessoas na minha casa vestidas de preto, de Ray-Ban. Enfim, o que você está contando? E esses da propaganda fazem a mesma coisa, ou seja, colocam certas coisas, certos erros de propósito. Por quê? Porque quando é perfeito demais, acaba despertando curiosidade demais. Por exemplo, no campo civil comercial, né? Até algum tempo atrás, foi criado um avatar inteiramente gerado por inteligência artificial. Uma garota lindíssima chamada Alana, hispânica, uma influenciadora que tinha alcançado milhões de seguidores. Bem, também no GigaChad. Sim, absolutamente sim. Quando os seguidores aquele com
aquela cara de açougueiro típico que se vê, devia ser um modelo turco, não lembro o que, na verdade era inventado, era uma mistura de vários modelos exagerados, etc. Sim, são ações. Justamente naquela semana, não me lembro o nome, mas tinha uma conta onde tinha uma garota lindíssima, que era uma soldada americana, ela postava fotos com o Trump, com Melania, em todas as situações, obviamente pró-patriótica, lindíssima, o sonho americano, e no final era um avatar completo. Mas quando isso acontece, os usuários ficam irritados e param de assistir. Em vez disso, quando tem defeitos, tudo é proposital, porque querem normalizar. Você se lembra do vídeo que fizeram do ataque, o Pentágono, entre Tom Cruise? Exato, muito bem, muito bem. Obrigado, obrigado, Jessica Foster. O vídeo feito pelo Pentágono, logo após o ataque no Irã, ao estilo Tom Cruise e assim por diante, qual é o objetivo? É normalizar. Para fazer tudo parecer um jogo, então todos se distanciam, desumanizando tudo. Então agora, quando você vê um ataque de drone, você se concentra no sucesso do ataque. Ok. Você se concentra no ataque do drone em vez das consequências. Ok? Então, os grandes modelos de linguagem, o que eles fazem? Eles ajudam mais uma vez a propaganda, recrutamento. As operações cibernéticas agora ficaram muito fortes com os golpes, com as mudanças de idioma, com o phishing, cada vez mais sofisticado, cada vez mais difícil. Não existe mais aquele príncipe nigeriano de antigamente que te mandava e-mail escrita muito mal. Agora eles são muito melhores. Eu te falo por experiência como youtuber. Eu recebo muitos e-mails de pessoas que fingem ser do YouTube, do Facebook, gente que me diz, tem um problema de direitos autorais com seus vídeos, cara, entra nesse link e essas coisas assim. Chegam muitos desses. Ou então tem as falsas propostas comerciais, onde você recebe um e-mail. Somos o patrocinador X, vendemos microfones, vamos te enviar, etc. Baixa o pacote introdutório. Você vai, obviamente, faz a inscrição online e, obviamente, um trollgram. Absolutamente. Esses são chamados de one-click, mas chegamos ao ponto em que existem o zero-click. Hoje estamos no clima de revelação. Muitos de vocês já devem ter ouvido falar. Por exemplo, já faz alguns anos, havia um software chamado Pegasus, um software israelense. O telefone de Jeff Bezos foi infectado por uma fotografia enviada por Mohammed bin Salman, o MBS, o rei da Arábia Saudita. Isso a gente mostra no episódio. Como se faz? A gente mostra no episódio 6. Isso me lembra que agora está circulando no WhatsApp, né? Sim. Isso me faz rir porque quando recebo uma mensagem, aconteceu com o professor Breccia, que manda um abraço, chega uma imagem tipo, por favor, vote na minha filha. Bravissimo. Circula muito. Aquela do Pegasus era mais sutil, mais complicada, porque aquela é zero clique. Você não pode fazer nada mesmo que não clique e não abra. Agora vamos mostrar quando fizermos o episódio como se faz. Vamos ver alguns casos, ainda estamos no panorama mundial. Vamos ver alguns casos, agora casos do Oriente Médio, na Ásia, na África, mais abaixo, nesse slide que você está mostrando. Então, o Mirko já citou o Oriente Médio, o ISIS e o Hezbollah. Aliás, no mundo da propaganda, olha, essa observação precisa ser feita. Mirko, você quer mostrar a foto onde estão Hamad, Bashar e Zahir Birawi? Aquela foto daquele palco? Isso está chegando. Tudo bem, vou explicando enquanto isso. A propaganda muitas vezes também usa pessoas que não têm consciência disso. Então, quando, por exemplo, nesses golpes que estávamos descrevendo antes, aí está. Mirko amplia a imagem, o senhor com o papelzinho no centro, de terno cinza, é Ahmad Barar. E ali perto da bandeirinha vermelha está Zahir Brahimi. Aquele ali é o ministro das Relações Exteriores do Hamas.
Na Inglaterra, eles dois, Jean Renault, após a reabilitação, I due nós os conhecemos muito bem, mesmo sem saber na Europa. Os dois eram donos de vários dos barcos da flotilha. Aqueles que foram distribuir alimentos e depois foram presos por Israel e tudo mais. Eles usam com muita frequência pessoas desavisadas. Tenho certeza absoluta de que na flotilha, entre a centenas, não sei quantos eram, de membros voluntários e tudo mais, havia muitos movidos pela sua ideologia que queriam ir ajudar. Veja, essas organizações muitas vezes se aproveitam da boa fé. Eles se escondem atrás da luta pelos nossos direitos, da luta pelos povos oprimidos e tudo mais. E muitas vezes estão fazendo campanhas para arrecadar fundos, para financiar e alimentar aquilo que vai desde o crime organizado até o terrorismo. Voltando ao nosso caso, isso só para fazer um parêntese, voltando ao nosso exemplo, por exemplo, ao caso do sul da Ásia, onde, especialmente no Camboja, isso está acontecendo na fronteira entre a China e o Camboja. O crime organizado chinês construiu verdadeiros centros de golpes. Eles pegaram muitas das licenças de cassino para operar de forma supostamente legal, mas lá dentro tem escravos que trabalham para aplicar golpes, ou seja, para cometer fraudes. Por enquanto, então... Porque quando você chega lá, basicamente eles tiram seu passaporte, então você fica preso lá. Os sauditas também faziam isso, viu? Quando eles fizeram a Copa do Mundo, etc., isso veio à tona depois, nos escândalos trabalhistas, além das condições em que tiravam os passaportes deles, etc., eles não podiam voltar até terminar o trabalho. Então era uma técnica conhecida, isso também acontecia antes na Índia, no Paquistão. Agora eu me mudei, sim. Nesse aspecto, por enquanto ainda somos um pouco sortudos, porque existe uma questão de barreira linguística. Então eles principalmente aplicam golpes em compatriotas, vietnamitas, chineses e assim por diante nos Estados Unidos. Na Europa, são aquelas que o Mirko estava descrevendo, ou seja, o one click, ou seja, a filha bailarina, votar e assim por diante. Eles pegam todas as informações. Na África, talvez nem valha a pena começar a conversa, porque o sistema africano é tão fraco que eu, por questões profissionais, passei muito tempo na África subsaariana. Vários países. Tem um episódio, por exemplo, em Moçambique, de uns 10 anos atrás, que quero lembrar a vocês muito rápido, porque vi que já se passaram 40 minutos, temos muitas coisas para tratar. Uns 10 anos atrás, lá como todos tinham desconfiança em relação às autoridades, o que realmente conta são os grupos de WhatsApp, e os grupos de WhatsApp são sempre usados para espalhar fake news, propaganda e outras coisas. Um caso emblemático, usado justamente por criminosos, chamado de caso do ferro, da gangue do ferro de Passar. Imagina só! Tudo ocorreu em uma semana, mas quase virou um golpe de Estado. Por quê? Porque começou a circular o boato de que aconteceu. A capital de Moçambique é Maputo, que antes se chamava Lourenço Marques, e está estrategicamente localizada a 1 hora de distância em linha reta de Joanesburgo. Fica em uma baía, uma parte é Maputo, a capital, e a outra é uma cidade satélite chamada Matova. Correu o boato de que uma quadrilha criminosa tinha começado a invadir casas usando um ferro de passar roupa para torturar as pessoas nessas casas e roubar dinheiro. Era pânico, pânico absoluto. Então, todo mundo andava por aí desconfiado, até que os verdadeiros criminosos começaram a perceber que aquilo realmente assustava as pessoas. Então, eles andavam por aí com ferros de passar roupa no porta-malas do carro. Aí abriam o porta-malas, mostrando esse ferro de passar, e todo mundo ficava assustado. Em Moçambique, devido à ineficácia das autoridades, a população recorre à justiça com as próprias mãos. Então, houve pessoas que morreram porque foram confundidas, pessoas que talvez estivessem fazendo suas próprias coisas porque foram confundidas. Tudo isso baseado em uma fake news que estava tomando proporções de um golpe de Estado, em uma semana.
para vocês entenderem como é fácil em África. Tinha outra, aquela em que declaravam que o presidente tinha morrido e que tinha sido substituído. Também teve essa. Depois não acreditavam que aquele que tinha voltado era o original. Sim, sim, sim. Vimos isso também na Itália, antes da inteligência artificial, na época da UNO Bianca. A gangue da UNO Bianca, todo mundo via, imagina quantos unos brancos circulavam pela Itália, todo mundo via os bandidos da UNO Bianca, talvez porque alguém deixou um estacionado em um beco, são esses. E voltamos ao conceito. E aí está o paradoxo, né? Ivan, como você disse, por que os da UNO Bianca usavam um uno branco? Porque tem um monte delas. Exato. Exato, e dava muitos falsos alarmes. E então, aos poucos, estamos chegando ao ponto que mencionamos antes. Ou o erro é proposital, ou é uma desconfiança constante. Atualmente, por exemplo, aqueles que criam fake news não fazem mais isso. Por exemplo, outro golpe que está em alta é este. Agora conseguimos mudar o rosto em tempo real, com inteligência artificial e até imitar a voz, mas ainda não é perfeito. Por isso, se eu busco a perfeição, sou pego imediatamente. No momento em que, porque muitas empresas agora eliminaram as reuniões pelo Zoom, Google Teams, Meet e assim por diante. Porque houve casos em que alguém conseguiu se infiltrar fingindo ser o CEO com uma conexão ruim, de modo que não dava para perceber os defeitos da inteligência artificial. Havia um ator, enfim, um criminoso por trás que se passava pelo CEO. E enfim, como não havia uma imagem nítida, não dava para saber qual era o verdadeiro, qual era o falso. Enfim. Esses são os verdadeiros. Eu me conectei no carro, saí do aeroporto, era de noite. Então, muito bem, muito bem. Vamos em frente. Agora vamos dar essa aqui como encerrada e seguir em frente com a outra, aquela sobre o crime organizado, o uso da inteligência artificial por grupos terroristas. Aqui eu dividi para vocês em 3 macroáreas. Se quisermos, depois vamos para a terceira parte, onde vamos mencionar justamente essa possível presença nos Estados Unidos. Depois, a gente vê isso com mais calma. Eles não têm grandes temores, pelo menos por enquanto, de terrorismo de matriz islâmica. Eles estão mais concentrados no terrorismo interno. Nós, na Europa, provavelmente, estamos mais sujeitos a um potencial, enfim, batendo na madeira, ferro, tudo o que existir, aço. Há um risco potencial associado ao terrorismo islâmico, aquelas crescentes preocupações com os grupos radicais, o crime organizado. Então nós, nesta segunda parte, estamos caminhando para a divisão em 3 ramos. Então, a Irmandade Muçulmana, que certamente representa um potencial para o qual, porém, ainda não temos muitas provas. Porque depois Mirko vai mostrar isso. Como disse antes, eles frequentemente atuam por meio de fachadas éticas, legais, baseadas no voluntariado, baseadas na luta por direitos, todas coisas que têm muito apelo na Europa. A inteligência artificial, sim, isso vamos mostrar daqui a pouco, a inteligência artificial, onde ela está ajudando esses grupos. Questi gruppi. Exatamente, como eu disse, na propaganda, nas organizações logísticas de divulgação. O objetivo dessa conversa de hoje é chegar a um ponto final em que falamos sobre como eles se comunicam, ok? Então, nem todos, talvez, vimos que a forma de comunicação muitas vezes é por símbolos e muitas vezes é feita para escapar. Então, os grupos perigosos, sérios e organizados nem sempre atuam em plataformas de grande difusão porque começariam a ser rastreados. Então, eles não se expressam e não falam em código nessas plataformas porque seria fácil encontrá-los. Frequentemente, eles criam fóruns que, baseados no conceito Onion, no momento em que são encontrados pelas autoridades, são bloqueados e eles rapidamente se mudam para outros fóruns. Vamos para a matriz, vai!
Assim adiantamos um pouco. Sim, vamos falar justamente dos setores onde ele atua. Esses são todos os dados que eu coloquei para vocês. Depois, Mirko, se quiser disponibilizar essas duas apresentações para a da comunidade. Todas estão acompanhadas de fontes, referências e são todas agências estatais que vão desde a FBI, NSA, CIA, na Europa, Europol, Interpol e assim por diante. Eles estão se concentrando muito na disseminação dos conteúdos. Frequentemente, em alguns outros fóruns, quando conversamos, por exemplo, sobre o Oriente Médio, há um consenso geral. Por exemplo, no caso do conflito israelo-palestino, o Hamas venceu a guerra da propaganda de longe. Não há competição. Israel não tenta nem mais contestar a propaganda. Digamos porque é tão avassaladora, é tão superior, que já é uma batalha perdida para eles. Isso porque, principalmente na Europa, teve impacto. Porque na Europa há muito disso. Os europeus são muito inclinados à luta pelos direitos, à defesa dos mais fracos, contra os abusos perpetrados pelos poderosos, pelo valentão da vez. Então, para de observar e estudar e veste a camisa do time de futebol que mais te interessa. Então, a partir desse momento, não se ouve mais o outro lado, a outra versão, mas se toma partido. Então, nesse aspecto, a inteligência artificial ajudou muito a propaganda. E também pessoas competindo, porque, enfim, o Irã acho que é o 4º país do mundo em produção de STEM. São os engenheiros, os graduados nas disciplinas de engenharia, técnica, mecânica, manutenção e assim por diante. Enfim, gente de alto nível. O mesmo vale para os árabes. Os palestinos são fortes nesse aspecto. O Hamas tem estruturas cibernéticas bastante fortes, fundamentalmente educadas e treinadas por iranianos e russos. Obrigado. Vamos para a matriz, Mirko, se você não se importar. Então vemos o ator, a função, aquela mais embaixo. Talvez ainda mais embaixo. Aqui está. Como antes, eu dividi de 1 a 5 em uma escala de importância, ou seja, de peso, o que é a divisão entre a função que a inteligência artificial desempenha e em que ela ajuda. Veja, o terrorismo e o SMS ajudam muito no recrutamento da propaganda. Já tínhamos falado disso antes em relação ao menor preso ontem. Acredito que o grupo ao qual ele pertencia na Itália tinha cerca de 80 membros que recebiam informações e treinamento. Então aqui, a barreira linguística já não existe mais. É possível fazer uma grande divulgação de material informativo. Enfim, o rapaz estava de posse de material para fazer a mistura de peróxido de acetona, ou seja, material explosivo. O mesmo material, em massa, o mesmo. Os mesmos grupos, neste caso radicais de esquerda, frequentemente divulgam manuais onde há treinamento para a luta contra as autoridades e assim por diante. Então a inteligência artificial está ajudando muito na propaganda e no treinamento. O crime organizado se concentra muito onde está o dinheiro, evidentemente. Então não existem mais ideais, existe o dinheiro. Então, nas fraudes, na lavagem de dinheiro, na parte das criptomoedas. Agora, os atores estatais, aqueles que mencionamos antes, os vários países, principalmente da Ásia, se concentram muito em roubar as credenciais para poder acessar as carteiras de criptomoedas. Quando fizermos o episódio sobre cibersegurança, vamos falar bastante sobre smartphones também. Eles são talvez o elo mais fraco de toda a cadeia. Nós armazenamos informações demais nesses dispositivos e todos eles podem ser atacados, desde os dispositivos iOS do iPhone até os Android. Aí, Android.
Os atores estatais, que eram aqueles que acabamos de mencionar, estão mais voltados para a influência híbrida, aquilo que falávamos antes. Eles se movem com muita frequência em áreas que são propositalmente confusas, de modo que não se saiba quem são, onde estão e o que estão fazendo. Muitas vezes, os ataques desses grupos são ataques que, como eles podem se dar ao luxo, duram meses. Do momento em que você é atacado até o momento em que percebe, muitas vezes se passam 6 meses, 1 ano. Então, eles, além de contornar todos os firewalls, todos os sistemas e assim por diante, no momento em que estão dentro, tentam entender como funciona a organização. Para que possam te chantagear 2 vezes. Primeiro pelo ransomware, então para te devolver os arquivos necessários para as suas operações mediante pagamento. Então eles codificam seus arquivos e você não consegue mais decodificá-los. Só pagando é que eles devolvem para você. E depois há uma segunda onda quando eles pedem dinheiro para não divulgar suas informações. Isso ocorre com frequência, especialmente por grupos organizados. Vou encerrar também essa parte e vamos passar para o tema dos 3 ramos que mencionamos. Tema: fraternidade, a moncromáfia e os cybercriminosos. Nesse aspecto, mais uma vez coloquei para vocês todas as fontes verificáveis e principalmente sérias. Entre as 3 áreas, a mais difícil de fundamentar é a Irmandade Muçulmana. Porque, como eu disse, antes de tudo, as autoridades, Mirko, enquanto eu falo, mostra esses 2 arquivos oficiais dos serviços franceses e o americano. Não, o outro, aquele lá, o desvio, o outro. Aqui está. Este é Frère Musulman, a política dos irmãos muçulmanos. Este é um documento não muito novo, de 2024 dos serviços franceses. A Irmandade Muçulmana é oficial em 28 países na Europa, com uma forte presença na Bélgica e na França. Na França, eles têm, não vamos mostrar hoje, mas eles também têm deputados locais, muitas vezes eleitos, pertencentes a partidos oficiais associados à Irmandade Muçulmana. Na Bélgica é igual. A Irmandade Muçulmana atua única e exclusivamente de maneira oficial. Portanto, através dessas organizações não governamentais, arrecadação de fundos, propaganda, luta por direitos. Portanto, ela atua em âmbitos absolutamente legais. O documento dos serviços franceses é um documento que registra, desculpe o trocadilho, os manuais que eles depois divulgam de forma privada, em ambientes privados. Das mesquitas às organizações, dos clubes que eles têm e assim por diante. Com algumas intuições não propriamente lineares. A Irmandade Muçulmana é muito forte na França, por motivos óbvios. Principalmente nas comunidades argelinas, um pouco menos no restante das comunidades da chamada África Negra. Principalmente entre os membros do Maghreb, eles são bastante fortes. Os egípcios, obviamente, conseguiram até tomar o poder no Egito antes que houvesse um contragolpe de Estado. A Irmandade Muçulmana é muito forte na Turquia. O Hamas está associada à Irmandade Muçulmana. O Hamas e a Irmandade Muçulmana são organizações islâmicas de matriz sunita. Então esse é um dos motivos também, não a Irmandade Muçulmana, mas a origem sunita, que também é um dos motivos dos confrontos entre as monarquias do Golfo e o Irã. Xiita, ok? Neste caso, no caso da Irmandade Muçulmana, o uso da inteligência artificial está quase predominantemente associado à propaganda e à disseminação de material, à propaganda, formação e recrutamento. E provavelmente, no dia em que as agências oficiais nos disserem, provavelmente também estão associados. Foi um pouco mais elevado
Então, fazendo circular um pouco de dinheiro pelo mundo, de modo a não criar rastreabilidade. A segunda organização, que nos lembra que aquilo não é um erro, Mocromáfia, com 2 F. O nome foi dado por um jornalista holandês, que depois foi morto pela Mocromáfia. A Mocromáfia é uma máfia que rapidamente tomou o poder quase absoluto, ameaçando até mesmo a política oficial, ameaçando primeiro na Holanda e depois na Bélgica. Na Holanda, chegaram a ameaçar publicamente até o primeiro-ministro Rutte, aquele que chama Papai Trump, que agora é secretário da OTAN. Eles também realizaram uma série de execuções em praça pública de cidadãos holandeses influentes que se opunham. É uma máfia que tem raízes no Marrocos. Eles exploravam muito esse sistema de difusão capilar dos coffee shops na Holanda e passaram rapidamente, também com ajuda. É uma máfia com raízes no Marrocos. Desenvolvimento, plataformas, etc. Eles rapidamente tomaram o controle do porto de Roterdã e, portanto, da importação de drogas sintéticas, heroína, cocaína, entre outras, pelo porto de Roterdã. E eles se mudaram com uma facilidade enorme para a Bélgica, onde tomaram posse total do porto de Antuérpia. O porto de Antuérpia, aliás, foi um pouco mais fácil para eles conquistarem, porque é uma área enorme, se não me engano são 135 quilômetros quadrados, um porto absolutamente incontrolável pelas autoridades. Incontrolável. Enquanto isso, as autoridades estão se organizando com sucessos notáveis. Se organizando. Tentam entender como eles se movem, mas essa máfia, em comparação com as que conhecemos aqui, nacionais, tem uma característica diferente. A nossa tem uma matriz econômica ou financeira. O crime tem como objetivo gerar dinheiro, é absolutamente territorial. A macromáfia, por outro lado, é uma máfia em que muita gente da zona cinzenta está envolvida. Então, traficantes de armas, traficantes de drogas e assim por diante. Também há potencialmente um pouco de ideologia misturada, porque são pessoas que vêm de países onde a influência religiosa é bastante forte. Eles conseguem recrutar muito também com base na falta de inserção e integração dos jovens nesses países. Então são jovens cuja radicalização é mais fácil. No momento, está se apresentando como uma máfia com a dimensão e a força das nossas nacionais. Então, bastante preocupante do ponto de vista criminal. Chegando até o terrorismo, os cybercriminosos são os últimos de quem vamos falar nesta parte da conversa. Até porque eu esqueci de mencionar um episódio que talvez seja interessante citar. Você me perguntou antes sobre os atores estatais. Vou citar um, Lazarus. São militares norte-coreanos. Lazarus, há uns 10 anos, certo? Ele roubou em um fim de semana $1 bilhão do Banco de Bangladesh. Em um fim de semana. Eles conseguiram recuperar quase tudo, com exceção de cerca de $80 milhões. Por que isso? Porque esses atores estatais, como eu disse antes, muitas vezes atuam em áreas cinzentas. Então esse dinheiro, naquela época ainda não existia o conceito de carteiras de criptomoedas. Era dinheiro de verdade, então precisava ser lavado. Então eles foram todos para os cassinos de Macau, apostando valores exorbitantes em pouquíssimos minutos, o que chamou a atenção, justamente. A perda não era um problema para eles, o importante era lavar aquele dinheiro. Então, graças a esse fato, soou o alarme, portanto, o Banco de Bangladesh não tinha percebido. No domingo, os cassinos de Macau deram o alarme.
Enquanto isso, o dinheiro foi recuperado, exceto por cerca de 80 milhões de dólares. Veja, os atores estatais estão muito interessados na lavagem de dinheiro. Então, eles atuam em plataformas onde é fácil lavar dinheiro. Apostas, compra de imóveis, luxo e assim por diante. Quando o dinheiro é muito, começa a ficar mais difícil lavá-lo. Mirko, vamos lá, estamos chegando ao fim. Mas eu queria mostrar. Eu sempre mostro porque assim a pessoa pode pausar a tela e olhar. Exato. Por conta própria. Vou tomar um gole. As duas primeiras você pode publicar, e também estas, pois são citadas em todas as fontes. Então estamos... O que certamente não queremos criar é emulação, então depois talvez revisemos as coisas. Não queremos dar receita para ninguém. Estamos chegando ao último, e por fim, mostramos aqueles 2 documentos da inteligência americana. Faltou fazermos uma referência, que era aquela lá, o Detour. Vou explicar isso rapidamente. Esse também pode ser considerado oficial, fonte aberta. Os americanos, no momento, temem isso aqui. O título é emblemático. Me dá vontade de rir, mas não tem muito motivo para rir. Por que os terroristas não atacam pontes e túneis, galerias? De acordo com esse relatório oficial, repito, simplesmente porque são muito monitorados, muito vigiados. Seria difícil se organizar, levaria muito tempo, um custo, um investimento elevado para poder preparar tudo. Os americanos estão mais preocupados com o terrorismo interno, ok? Enquanto nós, europeus, provavelmente passaremos a nos preocupar mais com 2 tipos de sinais de alerta. Terrorismo não necessariamente associado ao terrorismo visto no início dos anos 2000, mas ações voltadas para desestabilizar. Então, provavelmente mais infraestruturas críticas, mais, como dissemos antes, associado à energia, aos serviços públicos e tudo mais. Estamos chegando ao final da conversa com o último arquivo que coloquei para vocês. Que Mirko, agora daqui a pouco, começa a mostrar como esses personagens se comunicam. Aquela coisa de hashtags, emojis, etc. Então aqui, na verdade, não é esse. Vamos mostrar esse por último. Também não é esse, o outro. Aqui está. Aqui está. Como eles se comunicam? Aqui tem muita criatividade, muitos códigos e principalmente, e esse é o ponto em que as autoridades têm mais dificuldade. Porque de propósito são usados símbolos e códigos que são absolutamente legítimos. São símbolos que em um determinado país significam uma coisa e em outro significam outra coisa. E vistos individualmente são enganosos. Então é preciso observar os padrões, ou seja, aquilo que é utilizado com regularidade, os contextos e tudo mais. Vamos explicar rapidamente os primeiros, aqueles símbolos que estão ali. O primeiro é o sapo, Kermit, o sapo. Pepe the Frog. Esse é muito utilizado principalmente nos Estados Unidos por grupos extremistas. Eles frequentemente se identificam, como dissemos antes, no caso da Bear Wolf Division. Propositalmente, eles se identificam como os perdedores, ou seja, aqueles que são ostracizados por todos. Sou o único que entende as coisas e todos estão contra mim. Eu sou a vítima. Então o Muppet é mais estranho. O mais perdedor. Então eu me autoproclamo perdedor porque... Esses aqui não assistiram A Vingança dos Nerds 1 e 2. É verdade, é verdade. E aí, de novo, a emulação. Então, muitas vezes, os adolescentes usam sem saber o que estão fazendo. Ou o wannabe. Quero mostrar que sou,
Mas não sei, isso também acende uma série de alertas nesses grupos. Então eles observam aqueles que potencialmente podem ser recrutados. Já que o Winter nos lembra, basta irem no fórum dos incels e lá vão encontrar muito material humano. Absolutamente. Isso acontece muito também no Twitter X. Frequentemente, eles codificam de forma a usar as plataformas como intermediárias. Ou seja, quando o influenciador vê uma série de símbolos, ele faz o retweet. Então eles criam um mecanismo de retweet constante, de modo que essa informação, mesmo sendo falsa, reconhecidamente falsa, tenha uma grande difusão. Vou fazer uma citação que é algo que só nós, entre youtubers e alguns do público, vamos entender. Um conselho para Gil Budrilo, o Fórum dos Feios e Rato de Fognia. Cuidado, porque esse pessoal aí me parece bem o público-alvo desse tipo de coisa. Sim, sim, sim. O mesmo vale também para esses grupos extremistas. O 100%, o 100%, o 100%. Aliás, isso está criando uma forma de comunicação que é transversal, porque eles frequentemente usam em fotos, em vídeos, até símbolos feitos por pessoas. Não sei quantos de vocês conhecem esse símbolo. Esse é um símbolo supremacista que parece um simples ok. Não. É aquele dos lobos cinzentos. Não, não. Não, eles também fazem isso, certo? Aquele é assim. Os lobos turcos são assim. Este aqui é White Power, porque WP Power. O próprio Erdogan está se comunicando por símbolos. Se vocês têm tempo a perder, querem investir para aprofundar essa parte, até mesmo Erdogan faz isso com frequência. O que é isso? Uma nação, um povo, uma bandeira, uma religião. Alguém já dizia isso antes, mas eram 3. Exato. Levava as crianças. Sim, o símbolo 3, os tigres de Alcan, entre outros. Agora, muitas vezes, para transmitir informações e mensagens, Erdogan usa esse símbolo. Então, entre a Irmandade Muçulmana e entre os nacionalistas, principalmente islâmicos, esse símbolo é muito utilizado. E os outros símbolos? O cento, o palhaço, a pílula bastante boa. Sim, o palhaço, o café é basicamente também ali, como dizer, uma zona cinzenta. O café basicamente significa não me importo quando você o utiliza em um determinado grupo. Não é da minha conta. Não é muito a minha praia. Exato. Sim, não me envolvo é um assunto no qual não me meto. Ok. Vamos fazer assim. Feche este arquivo e abra aquele ali. Não. Não interessa. Não, vou te mostrar mais. É exatamente isso. Vou te mostrar mais porque os americanos também divulgaram o manual para os pais. Para entender, enfim, sim. Tudo bem, mas eu vou passando aqui assim, se quiser ver depois. Exato. Depois você abre o outro, aquele lá de uma página, o da inteligência americana. Aquele ali mesmo, aquele a gente publica, afinal não é nosso. Mas olha, estou te falando como ex-motociclista. 100 pontos. Pode ser entendido também como 100%, etc. Os motociclistas usavam o símbolo inverso, 1%. Ou seja, nós fazemos parte do 1%, os outros são os outros 99%. Mirko, todos. Por exemplo, eu tinha um que algum tempo atrás tive que parar de usar. Muitas vezes eu mandava um coraçãozinho que depois se expandia. Então esse é um dos símbolos mais feios que existe no mundo. É muito usado, eu não sabia, no tráfico humano de pessoas. Sim, principalmente por aqueles que gostam de crianças. Eu, absolutamente. De novo, olha, é interessante. O símbolo da verdade oculta, o despertar para a partida, é a pílula. É uma referência à Matrix. Pílula vermelha, pílula azul. Muito bem. Agora vamos ver no arquivo americano. Por causa de alguns trabalhos que fiz no passado, tive que prestar atenção, enfim, a essa forma de falar.
principalmente dos grupos de extrema direita. Os MAGA e assim por diante. Não, esse também não. Vamos para o próximo. Isso, esse aí, aquele que você tinha pegado antes. Muito bem. Role para baixo e depois vá mais para as imagens. Vamos dar uma olhada. Exato, esse é o coraçãozinho que eu mencionei, tá vendo? O quarto. Mas o heart, o coração que cresce, Exato. Então a flor é o menor e está crescendo, Madonna. Isso é tipo a linguagem dos pervertidos. Eu te pergunto isso. Role de tal maneira, e quando prized, A vítima é virgem, usam cherry, porque nos Estados Unidos dizem pop her cherry. é isso mesmo. Você passa essas imagens gráficas e explica para os ouvintes o símbolo que está ao lado, assim mostramos ele completo. Aqui, este já é uma forma de falar mais sobre as gangues, ok? Então eles enviam mensagens com esses códigos. No caso dos terroristas, é bem menos, porque eles têm menos interesse em fazer tráfico. Mas olha isso, bomba de gasolina tipo de sangue NG para soletrar a gangue. Tem gente criativa, né? Hein? Com certeza. Isso deve chegar à Itália e à Europa em breve, pois nos Estados Unidos já é muito usado. Eles foram os primeiros a adotar isso. Eu tinha visto, não me lembro em qual canal do YouTube, um cara que falava sobre a linguagem do mundo dos sites de acompanhantes. Não? Sim. E ele dizia que lá eles falam tipo para negociar o preço, né? Usavam uma linguagem de autoescola. Uma velocidade urbana que significa 50 euros, né? Exato. Eles usavam isso como um tipo de exemplo. Exato. Absolutamente sim. Role para baixo, pois há outras tabelas muito interessantes sobre como funcionam os códigos das drogas. Depois, vamos para a parte dos terroristas. Ecco, Aqui está, o que eu encontrei depois da imaginação, o GOAT, a cabra. Maior de todos os tempos, também esse é usado... Sim, muito para Messi, Cristiano Ronaldo, etc. Exato. Mas quando houve a disseminação e a chegada das drogas sintéticas, foi associado a um determinado símbolo da droga e depois tem a cabra, a receita que ficou melhor. Olha, tem também a unidade de medida, uma libra. Sim. É uma mochilinha, bola 8. Exato, exato. As várias pílulas, os vários símbolos que depois veremos, identificam desde a metanfetamina ao pentanol até a cocaína, obviamente, o boneco de neve. Aqui, olha, tem até, se você olhar mais um pouco para cima, aquilo era uma receita para criá-la. Certo? Aquilo do livro de receitas. ecco sì. Sim. Sim, depois, mais abaixo. Depois desse arquivo, quando você publicar, nós veremos. Também há outras coisas como o triângulo invertido para os grupos extremistas contra os semitas e assim por diante. Mas tem alguns que realmente são necessários. Aqui estão. Giuro, Jurame, obrigado. Exato. esatto. Mude os símbolos. Sim, estes são... Mas olha só isso. Esse é aquele do barbeiro, né? O símbolo do barbeiro que gira, o tubo. Bem, agora eu digo para todo mundo, voltem lá no seu chat do WhatsApp ou talvez com a sua namorada, suspiro, e olhem os emojis que vocês usam. Ecco, questo sì. Com esses a gente tem que tomar cuidado. Com esses a gente tem que tomar cuidado. Esse que o Mirko está mostrando é uma espécie de manual da parte mais ligada ao Islã, ok? Então tem todas as indicações. Obrigado. Eles... Aqui, isso é importante. O transporte é importante. Suspiro. Ah, Aquele ali atacou a si mesmo, me parece justo.
A caixa. Esse é o primeiro ou outro símbolo como o 4 que eu mostrei para vocês. O Tawit. Existe uma só verdade, nós. Suspira sim. Sim, sim. Suspira, por exemplo, o último sim. Esses símbolos. Não é que tinha também a famosa pistola, porque em certo momento dá uma confusão sobre Hicks ou no Facebook? Não me lembro por que trocaram de pistola e tinha o Mashera que disse, eu vou colocar de novo no Switch. Nos CITES, todo mundo estava focado no fato de que era uma pistola. Ah, puritanos, não se pode nem usar o ícone da pistola, não é que era justamente porque era usado nesses contextos. Aqui de novo, sempre precisa ser analisado. Mirko, você captou perfeitamente o contexto. Por exemplo, também tem o símbolozinho da senhora ou do senhor. Aquele lá a gente usa bastante. Aquele utilizado em um ambiente de extrema direita tem outro significado. Você, por exemplo, agora acabou de mostrar em cima tinha o Pepe the Frog, que explicava, mas ainda mais acima, um pouco mais acima. Mais um pouco, aqui está a terceira caixa. O segundo símbolo, esse é o símbolo da Irmandade Muçulmana. As duas espadas cruzadas. Ok? Então, se começarmos a misturá-los, por favor, não façam isso. Não façam isso em casa, aqui quem está fazendo são profissionais. Exato. Então, tudo isso precisa ser estudado um pouco. Eu percebo que, quando esse estudo é feito pelos pais, pode até gerar alarmismo. Como sempre, é inútil comunicar, conversar, dialogar para entender o que está acontecendo. Este é o último, depois do qual termina a nossa conversa. Este é recente, do dia 16 de março, por favor. É muito longo, vamos colocá-lo, depois vocês vão ler. Mas há duas coisas que preocupam profundamente os americanos. Só duas. A primeira é a guerra no ciberespaço. Space War, ok? Ok? Eles estão muito preocupados. Por quê? Porque tudo o que acontece no espaço, ou seja, com os satélites, a própria Rússia tenta construir uma espécie de rede própria, como a Starlink. Os chineses, obviamente, têm muito mais capacidade, os americanos não querem de jeito nenhum perder nem a guerra pelo espaço, nem. Mas, acima de tudo, querem se proteger. E isso, quanto ao segundo sinal de alerta dos americanos, está justamente ligado aos ataques do tipo híbrido. Hoje tinha um artigo no Corriere. Na verdade, compartilhei com um grande amigo. Acho que, aliás, Alexander Greenberg está nos assistindo, que depois vai aparecer no canal do Mirko Alexander. Acho que no Oriente Médio ele é a pessoa que mais entende de todo o sistema iraniano. Uma pessoa incrível. Ele deve falar umas 10 línguas. Eu fico até constrangido quando converso com ele. Ele tinha escrito um artigo. Muito interessante, hoje encontrei uma versão que não parece inspirada no artigo dele no Corriere, a Organização em Mosaico do Irã. Isso explica, para os curiosos, ou para aqueles que não tinham percebido ou entendido muito bem uma série de comportamentos que o Irã tinha tido. Como ataques à Turquia, ataques a Omã e assim por diante. É interessante e me foi dada por Khamenei. Depois de junho do ano passado foi assim. Numa divisão em mosaico, não existe mais uma pirâmide, então não há mais vértices que, uma vez eliminados, interrompem o fluxo, mas a divisão foi feita em mosaico. Então, existem muitas células que operam de forma autônoma, com uma doutrina, mas com decisões... Mas com a ideia de derrubá-los, eliminando o líder. Isso está completamente distorcido, porque é mais uma administração horizontal, onde se uma parte cai, ninguém interfere na outra. Exatamente, eles também estavam acostumados. Havia uma piada macabra que circulava no Irã, que quando era preciso nomear o chefe do Estado-Maior,
era preciso perguntar ao Mossad, eles mesmos diziam isso entre si. Então, enfim, a infiltração nos sistemas, nos serviços de inteligência é muito pronunciada. A divisão em mosaico, que aliás era uma doutrina que também tinha sido difundida em massa, funcionava mais ou menos assim. Isso permite a eles, nos momentos em que não conseguem se comunicar por canais convencionais, continuar operando de maneira semi-autônoma. Essa é uma das questões que mais preocupam os Estados Unidos e também preocupa a nós, europeus. Porque os lobos solitários são muito difíceis de lidar. As autoridades estão se empenhando e trabalhando arduamente. Como vimos antes, o ecossistema no qual eles se movem é muito complexo, muda todos os dias, é uma mistura difícil de estudar e muitas vezes, enquanto estudam, as autoridades já foram superadas por outros tipos de organizações. Eu diria que às 23 e 24 quase temos esse raio. Porque depois vai ter o jogo. Alguém está interessado em ver 11 caras super pagos correndo atrás de uma bola? Eu particularmente não, mas tentei não, digamos, sobrepor as coisas. As fontes vocês vão encontrar na descrição, coloquei o link com todas as fontes, então vocês podem baixar e analisar. Não exagerem nos emojis. Hoje, senão, acabo em qualquer lista de rua. E então, na minha opinião, a gente se fala e se encontra na sexta-feira para uma live sobre o Irã, onde com certeza vai estar o Moro. Com certeza estou ouvindo os capitães dos outros também. Você está recrutando eles, então, com a inteligência artificial. Daqui a pouco não, eu estou coletando amostras deles, daqui a pouco vou ter o meu capitão digital, o meu Moro digital. Deixo eles falando por 12 horas seguidas, tipo uma maratona, sozinhos, né? Exato. Muito bem, Mirko. O que posso te dizer, mais uma vez, obrigado pelo convite e obrigado a todos os seus ouvintes que tiveram essa paciência de nos ouvir. E espero que eles aprofundem seus conhecimentos, não sobre a inteligência artificial, mas sobre como se defender de tudo isso, desse mundo que está chegando graças a... Grazie ancora. Boa noite e boa noite para aqueles que vão nos assistir à meia-noite. Antes disso, né, eu queria dizer uma última coisa, já que aqui temos um representante da Oz Intelligence. Estamos avançando, estamos testando o cliente, aquele com o qual vocês podem fazer computação distribuída para nos ajudar. Agradeço muito os comentários de todos que escreveram abaixo e vou deixar o computador ligado. E vou dar uma força para vocês nessa ideia do cliente. Tipo o 7 para ajudar vocês a classificar as fontes, etc. E também a todos os e-mails que recebemos e que eu encaminhei para a equipe, que serão avaliados de acordo com as competências daqueles que querem ajudar no que estamos prestes a lançar, que vai além do aplicativo, que classifica, etc. De qualquer forma, fazer um trabalho com a comunidade, seja de checagem de fatos, seja de debug, seja de contribuição. Hardware próprio com esse software que de qualquer forma consome pouco. Uns 10%, 15% no máximo quando você não está fazendo nada. Porque de qualquer forma, fazer esse tipo de classificação exige fundos enormes. Em vez disso, distribuindo assim, você poderia conseguir muito com o apoio de todos. Sim, eu gosto do que os mineradores fazem, tipo o hash miner que usava sua placa de vídeo enquanto você dormia e te pagavam em Bitcoin uma parte do Bitcoin minerado, junto com os outros usuários. Isso é mais ou menos a mesma coisa, mas com o objetivo de fazer checagem de fatos, melhorar a classificação das fontes, que já são 12.500, e assim, no final, ter uma informação muito mais verdadeira. Um viés contínuo. Porque depois pegamos de centenas de países, não só as italianas, inglesas, etc. Então isso te dá um quadro cada vez mais interessante. Porque pode ser que tenha um cara em Bangladesh, que eu nem conheço, que é correspondente na Ucrânia, que vê algo que a gente não vê muito. Até porque, se vocês forem ver no final, a maioria das notícias que até mesmo os nossos próprios jornais dão são quase todas reproduções da Associated Press, da Reuters, da Bloomberg, etc. Então são muito parecidas. Para encontrar notícias suficientemente boas, você precisa ir mais nas fontes dos próprios militares, blogueiros ou coisas do tipo.
Então, obrigado a todos e até breve. Obrigado a todos.